Oferecimento da Nirvana Livraria e Quixou Moda. A Boutique Quixou tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. Cansado e perplexo com tantas baboseiras e falsas justificativas para as atrocidades que ainda nos surpreende todos os dias. Os meninos não mataram porque o porte de arma é um projeto do atual governo. Os meninos não mataram porque jogavam jogos violentos. Os meninos não mataram porque a escola foi omissa. Os meninos não mataram porque sofreram bullying. Eles mataram porque as famílias estão desestruturadas e fracassadas. Porque não se educa mais em casa, não se acompanha mais de perto. A tecnologia substituiu o diálogo. Presentes compram limites, direitos e deveres, e não há o conhecimento e respeito a Deus. Precisamos parar de nos omitir, de transferir culpas. A culpa é minha, é sua, é de todos nós. A violência é o desdobramento de carências afetivas, da necessidade de ser visto e notado, ainda que da pior maneira. As armas não matam, o que mata é a ausência de amor. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Estou feliz de estar mais uma vez aqui conversando com vocês, trocando as nossas energias, sempre fazendo novos amigos, trazendo pessoas diferentes que eu sempre digo aqui, que tem uma experiência de vida, de uma experiência profissional e vai fazer diferença na sua vida. Mesmo você que tem filhos ou não tem filhos, mas tem netos, tem sobrinhos, tem parentes, tem amigos. E hoje é um assunto bastante em voga falar sobre a violência nas escolas. E nós convidamos para falar sobre esse tema a Lenira Gomes, que é escritora, diretora pedagógica do Colégio Nelson Gaspar, e a Georgia Biasi, naturóloga e psicopedagoga, e coordenadora pedagógica também da Escola Nelson Gaspar. Como vai, Lenira? Tudo bem? Fala bem pertinho. Tá bom. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa violência, vamos falar um pouquinho desse tema que assola o nosso país todo, mas assim, eu acredito muito nessa frase que você leu aí embaixo, o amor. Falta um pouco de amor, né, Beth? Falta muito, né? Falta amor, muito. Então, se nós nos envolvermos, nos deixar envolver por este amor,
E eu acho que tudo fica melhor. Porque é muito diálogo que temos que ter com esses jovens. A gente que fica o tempo inteiro ali lidando com os jovens, se você não olhar olho no olho... É, verdade. Você perde um pouco do fio da meada, não é assim? E eu digo sempre aos pais têm que ser aliados à escola. Se a gente tem essa tríade, esse tripé... Os pais devem aluno, se comprometer com a escola, né? Sim. E pais, isso facilita muito o trabalho da escola. E facilita no sentido assim, você chama os pais, eles vêm, você fala o que está acontecendo, eles estão prontos. Presentes. Estão prontos. Por quê? Porque eles conhecem os filhos que têm. Agora, a gente anda perdendo muito e percebendo muito que a tecnologia, ela está consumindo o nosso aluno? Está. Então, vamos reverter essa tecnologia em coisas boas para eles. A favor dos jovens. Eu só cumprimentar a Georgia. Tudo bem, Georgia? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, Beth. É um prazer estar aqui. A gente que agradece, viu? Falando sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito de falar, sobre violência escolar, sobre bullying, porque a escola acaba sendo um reflexo da sociedade. Se a gente vive numa sociedade violenta, obviamente, escola e qualquer outro ambiente vai ser uma representação dessa sociedade. Então, a gente tem que refletir de uma forma mais ampla essa discussão. Sem dúvida. Muito obrigada. Então, nós abrimos o programa hoje, que é um texto do padre, todo mundo, a maior parte das pessoas que acompanham o Facebook, Instagram, conhece esse texto que é do padre Fábio de Mello, e que eu estive até analisando e questionando alguns jovens, e muitos jovens falam, não, isso é bobagem, porque os jogos que a gente vê pela internet não é tanto assim, e é o governo, quer dizer, eles têm uma desculpa, né, para toda essa violência. Mas vocês que lidam diretamente com o jovem, com as crianças, e claro que todos nós que estamos atuantes somos hiper favoráveis da internet, né, porque abriu assim um campo gigantesco. E as crianças também estão deslumbrados com essa possibilidade, não só os adultos, né? Não dá mais. E é o que você disse no início, a internet está consumindo muito das nossas crianças e jovens. Agora, como parar isso? Como você botar um limite? Você põe um limite na escola, mas em casa não tem, a maioria não dá esse limite, porque os pais trabalham, porque a mãe chega, trabalha, tem que fazer o jantar, preparar o jantar, ver uma série de coisas. Então, graças a Deus que tem. Aí dá o tablet, né? O tablet. Dá o tablet, o celular. Que ele vai ficar só que ele não substitui a presença, né? Exatamente. Ele nunca substituirá a presença. Então, é isso que a gente precisa dizer. Muitas vezes os pais falam, eu não tenho tempo de estudar com a criança, mas às vezes não é o tempo. Enquanto você está fazendo a comida, você pode deixar seu filho ali do lado e falar, tô aqui. Só de você abrir a agenda dele junto com ele. O que você tem de lição? O que você aprendeu hoje? Você está com dúvida? Como foi o seu dia, olhar no né? olho. Sabe que um pai que eu achei muito legal, que nós conversamos, ele falou, mas olha, eu não sei mais o que eu faço. Eu desliguei os computadores, tirei da internet. Aí eu falei assim, e se você jogar com ele um dia? Olha aí. Será que ele não vai ficar feliz com a sua presença? Porque ele só tem a presença ali, ele do computador, e se você estiver do lado dele? Interagindo com o joguinho que ele está entretido, né? Logo passaram-se 2 semanas, ele retornou, Lenira, não é que eu joguei, eu gostei de ficar jogando, não vai ficar viciada agora. Eu falei, mas olha o tempo que você ganhou, porque você não perde ficando junto, você ganha, porque você conversou com ele, você teve estratégias para esse jogo, você mostrou que estava perto dele, que estava disposto a ouvir o que ele tem a dizer a respeito daquilo. Então, tudo isso você ganha. E isso não precisa ficar 3, 4 horas, não. Se você ficar 10 minutos, ok. Ele vai entender, filho, agora é hora da gente desligar isso, porque a gente tem dever de casa, tomar banho, celular, exatamente. Mas você tem que ter uma rotina na tua casa. A rotina é imprescindível.
Fundamental, né? E essa possibilidade, né, Lenira e Beth, assim, se a gente tem a possibilidade do pai estar jogando com o filho, ele sabe que o filho está jogando. E você pode até jogar um jogo, sei lá, de alguma maneira violento, agitado, mas você usa isso para diálogo depois. Olha, no jogo foi interessante isso. Mas a gente concorda que isso na vida não combina. A gente não vai sair batendo nas pessoas, porque o jogo em si não é o problema. A natureza humana, a gente tem tudo dentro de nós, né? Então a gente tem a raiva, a gente tem a alegria, tudo isso faz parte de nós. Às vezes o jogo serve até como uma forma de elaborar isso que a gente tem em nós. Só que o que a gente tem que fazer? Então, o pai estando junto, ele consegue filtrar isso com o filho. Olha, filho, jogamos um jogo de luta. Ah, legal. Mas luta, legal? Da arte marcial. Ah, você se interessa por arte marcial? Ah, legal. Tem regras, tem um ambiente. Eu não vou sair batendo em qualquer um, em qualquer lugar. Você não pode... em vez de você ir no movimento contra, você flui e discute e aproveita essa situação para abrir um diálogo. E aí você forma uma família que se conversa, que dialoga de uma forma real, né? Sobre um pouco de tudo. Isso é bem bacana, viu, Jorge? Eu acredito muito que é por aí. Interagir com a criança e entrar no mundo da criança. E não fazer a criança entrar no seu mundo, né? Que é o mundo chato do adulto. Que a proibição só piora as coisas, só né? piora, exatamente. Sabe outra coisa? A gente fica elencando algumas coisas, assim, para que a gente faça da escola algo assim, mais feliz lá dentro. Sim. Porque às vezes a criança passa a maior parte do tempo na escola. Então o que a gente tem que dar para ela? Um suporte que ela fique feliz, porque é uma nova família, não é assim? Com certeza. Então passa mais horas na escola do que com a própria família. Então eu falei, nós estávamos falando isso há pouco. A gente tem uma aula de empreendedorismo. Então, assim, fiquei muito contente que eles estavam revendo os heróis. Então, eu recebi, a outra recebeu, mas olha que bacana. Muitos alunos deram esse diploma para o porteiro, para a faxineira, nossa, que bacana, para a tia da cantina. Então, é isso, é você movimentar algo diferente dentro deles, né? Para que eles também se solidarizem com essa causa. Não ficar só na agressividade, mas a gente tentar fazer algo que motive a esse aluno mudar essa agressividade. Isso é tão bacana. Bom, a Lenira, para quem não sabe, diretora e psicopedagoga também da escola Nelson Gaspar, e é uma escola diferenciada, né? Pelo pouco ou muito, eu não sei, que eu conheço. Tenta, né, Beth? Eu admiro realmente a sua garra, a sua vontade, esse amor que é a palavra-chave, que você tem pelas crianças, pela escola, por cada aluno. Quantos alunos? Você tem uma porção de alunos? Muitos alunos. Tenho uns bastante 300. Alunos. Não, mas você um pouquinho mais. Você consegue com a sua com o seu olhar de cada um. Sim, não é um número, sim, não é apenas um número. Nem quero. Hoje cedo eu acabei de chegar na escola e ainda falei assim, o que você está fazendo aqui? No banheiro aqui de baixo? Se você na sala lá em cima. Mas eles me chamam de tia, né? Aí ele falou, ai tia, vim respirar, acabei de fazer prova. Eu falei, ok, foi bem. Então, quer dizer, é isso. Eu falei, cuidado. Aí você já aproveita para dar aquela... Aí dei um abraço nele. Eu falei, então volta logo, porque você tem aula... Né? É isso, sabe? A gente precisa tratá-los diferente. Tem criança, Beth, que eu falo, né? A Jorge está aqui para... Não quer ir embora. Eu falo, pessoal, é hora de ir embora. Tchau. Para casa. Então, assim, o que a gente observa muito? Que esses alunos gostam de ficar, porque há um movimento gostoso. A gente tem fanfarra, a gente tem aula de dança de salão, a gente tem aula de mídias, nós temos aula de jogo de tabuleiro, tudo isso. E muita conversa. É gratuito para o aluno ficar lá, para que eles interajam um com o outro. Então, o que a gente possibilita para esse aluno? Que ele cresça num ambiente gostoso, que ele cresça desde o infantil até o Fundo 2, que ele seja um aluno de bem com a vida. Então, mas muitas pessoas que estão nos ouvindo, dizer, bom, mas uma escola particular é diferente da escola pública. Sua opinião, Jorge, da escola pública, da escola particular, falta realmente de uma gestão?
Olha, a verdade é assim, eu e a Lenira, a gente sempre discute isso, a gente discute de uma forma ampla com a outra coordenadora, com os outros professores, que é muito também o comprometimento e o envolvimento da gestão e dos educadores que estão em cada escola. Não é pública, não é particular que faz a diferença, é o amor e a dedicação de cada profissional que está lá dentro. É óbvio que não vamos diminuir as questões das políticas públicas que muitas vezes deixam as escolas, enfim, à míngua, com recursos muito antigos, com carteiras quebradas. A verdade é que a gente sempre tem essa preocupação na nossa escola de estar num lugar, um ambiente gostoso, que as crianças cheguem, as carteiras estejam bonitas, o ambiente esteja limpo, o banheiro esteja limpo, tenha sabonete, tenha papel. Isso é uma coisa que a gente tem essa preocupação, e sendo uma escola particular, a gente que gere isso. Muitas vezes, uma escola pública, um gestor, por mais boa vontade que ele tenha, ele depende de uma verba, ele depende de um outro órgãos superiores a ele para ele poder fazer um bom trabalho. Mas eu tive o prazer imenso de conhecer várias pessoas que trabalham, né, enquanto psicopedagoga e pedagoga, assim, pessoas que trabalham nessa área de escolas públicas e com um amor e uma dedicação. Tem professora que tira do bolso delas para comprar material. Porque elas sabem que, por mais que o Estado não dá, a prefeitura que ela trabalha não dá, elas fazem vaquinha e compram a sulfite, compram um lápis de cor com o próprio dinheiro, porque pelo comprometimento, assim, seria até errado, né? Porque ela tá lá para trabalhar, ela é uma profissional, ela deveria, no mínimo, ter um material para poder trabalhar. Mas ela está lidando com a realidade, né? Por amor que ela tem a profissão e ao público que ela atende, ela tira do bolso dela para trabalhar. Então, assim, esses profissionais são realmente verdadeiros heróis mesmo. Todas as escolas deveriam ter um projeto como a nossa, de valorizar os heróis que temos lá dentro, porque são muitos heróis que a gente tem dentro da educação. Poxa vida. Nossa, é tão bacana ouvir vocês falarem dessa forma e alertar, né, os pais que hoje estão com medo de mandar seus filhos para as escolas. Sim. E a gente, na verdade, fica, né, Beth? Nós ficamos, lógico. Quando a gente ouviu aquele de Suzano, puxa vida, eu já fui lá nos portões, pelo amor de Deus, não vamos entrar, ninguém não entra mais aluno que saiu, mas gente... Não podemos viver nessa bolha, né? Nessa bolha, a gente não tem como. Não tem como, exatamente. A gente tem que lidar com a situação. Vem cá, entrou, conversa com esse aluno antes dele entrar para a escola. Quer dizer, ninguém pode entrar assim de supetão. Vem cá, deixa tudo, não sobe com nada. A gente tem que ter umas estratégias diferentes também para poder lidar com... É difícil? Lógico que é difícil, é muito difícil, né, Beth? A gente não deseja isso para ninguém, que nunca mais aconteça isso. Sem dúvida. Não é? Foi, assim, muito... traumatizante. Foi. Eu acho que, assim, a gente pode pensar também, né, como eu comentei, né, dentro das áreas de pesquisas que eu trabalhei falando sobre bullying e violência escolar, que a gente não pode separar o bullying, a violência escolar, da violência em si. A violência é uma manifestação da sociedade, né? A gente acaba tendo isso como uma coisa incutida dentro da sociedade. Então, a escola tem o papel de discutir, dialogar, conversar, alertar. Porque se a gente também evita falar isso, e infelizmente alguns lugares evitam. A gente, isso é um assunto polêmico, os pais podem reclamar, não vamos falar sobre. Não, vamos falar sobre. Outro dia eu estava discutindo com crianças de 11 anos comentando, por que as pessoas se suicidam, Aí eu falei, meu Deus, olha só a pergunta que vem. Mas se isso é uma demanda deles, a gente, enquanto educador, tem que estar preparado para dialogar. Infelizmente, é uma realidade muito atual. Suicídios, cada vez mais baleia azul, momo, e tudo isso que vem aterrorizar as crianças e os pais, principalmente, com medo desse acesso que elas têm fácil a essas informações. Mas sempre houve. Quando eu era criança, também tinha história de sequestro de criança para rapto. Sempre houve. É que mudam as formas. Atualmente, a internet escancarou a porta da sua casa para informações do mundo inteiro. Então, até dentro de casa, você tem que estar muito atento do que está acontecendo. É mais complexo? Mas isso não significa que não houve antes, né? Sempre houveram. Mas a gente precisa descobrir novas formas de dialogar sobre isso. Não criar tabus. Quanto mais tabu a escola cria, não vamos falar sobre isso. Então, não vamos falar sobre sexo, não vamos falar sobre violência, não vamos falar. Temos que falar, mas de uma forma madura. De uma forma sem um viés político X ou Y, como debate, como um amadurecimento. Para cada um poder formar a sua opinião e a escola ser a mediadora. E a gente pode formar alunos que vão ter opiniões diferentes. Um a favor de armamento, outro contra, mas o nosso papel
É formar uma pessoa consciente, que analise criticamente. Se a gente formar essa pessoa que analisa criticamente, e a gente olha para a saúde dela de raciocínio, se a gente olha também nesse momento do debate, a gente já sabe quem está equilibrado ou desequilibrado. Isso, Ai, fala com raiva, fala com ódio, usando essa desculpa. Ela já traz o conteúdo. Tá na hora da gente falar com o pai, tá na hora de a gente encaminhar para um profissional de psicologia, para mediar essa emoção. Porque não são as armas que matam, né? Como falou o texto, não são as armas que matam, tem uma mão ali por trás, tem uma mente que apertou esse gatilho, né? Então, assim, você pode matar com arma, você pode matar com uma cadeira, você pode... Qualquer coisa pode ser um instrumento de morte, se você usar de forma incorreta, né? Se você usar aquilo fora do propósito. Uma coisa é a arma na mão de um policial, de alguém para uma defesa pública, outra coisa é na mão de um psicopata. Então, acho que a escola também pode, claro, a gente não tem 1000 olhos, a gente não vai conseguir o tempo todo, mas tudo que a gente perceber, poxa, tem um debate sobre isso. Vamos levantar, vamos escutar, porque aí aqui eu vou escutar aquele aluno que de repente está querendo gritar e não consegue. E a gente vai escutar. Porque existe muito medo também dos alunos em relatar que está sofrendo um tipo de agressão, uma ameaça. E eles... Porque a gente sabe como funciona mais ou menos essa turminha de bullying. Eu gostaria de convidá-las para a gente fazer um próximo programa falando exatamente do bullying nas escolas, da violência, que é uma violência, né? E como que isso começa e por que começa toda essa... Mas fugindo disso aí, vai fugir do nosso foco, né? Então vocês concordam que... Porque o nosso tempo também aqui passa muito rápido. E a gente, quando gosta, né, do assunto, ele passa mais rápido ainda. Então vocês concordam que o que mata mais ainda é a ausência de amor? Com certeza. Total, né, Beth? Se você não tem uma estrutura mínima de família, começa por aí. Gera um sentimento, como a Georgia disse, já na criança, diferente. Então, apesar que as famílias mudaram também, né? Não tem mais aquela estrutura. A gente sabe, família é família, mas a estrutura que eu fui criada, talvez que você foi criado é diferente. A família mudou, porém o amor não pode mudar. Limites. Porém, as regras não podem mudar. Porém, quando você fala sim, é sim, não é não. Então, quando há famílias que não sabem se é sim, se é não, isso reverte no aluno. A gente entende já como é uma família conversando com esse aluno. Nossa, com certeza. Então, assim, a gente já sabe que ali não tem estrutura, não tem que não tem limites, não tem regras, tudo pode, de qualquer jeito. Então, é isso. É a gente sentar à mesa, conversar na hora de um jantar, na hora de um almoço, ou na hora de um cafezinho, ou no final de semana. Saber como é que foi o dia daquela criança. Os altos e baixos, né? Porque a criança, mesmo que uma escola super estruturada como a sua, mas tem altos e baixos. Então, qual que foi o seu momento mais feliz na escola? E qual que foi o momento que aconteceu, filho? Que você não ficou foi tudo tão bem bacana. hoje? Senta aqui, vamos conversar. 5 minutos, gente, 5 minutos. Que faz uma diferença muito grande. Você sabe, vou te falar uma coisa rapidamente. A gente faz uma pequena oração antes de tomar o lanche. Aí as meninas do infantil, Papai do Céu, agradeço pelo lanche de hoje, obrigado, mamãe. Aí uma criança nos relata, mas a minha mamãe nunca fez lanche, é sempre a minha avó. Olha aí. Mas assim, mas não interessa, tem sempre alguém que está fazendo o seu lanchinho. É isso, então vamos agradecer a vovó, a titio, mas tem alguém do seu lado. Mas aí a gente já pergunta, puxa, cadê essa família? Na hora nós vamos falar isso, mas a família, de algum modo, ela tem que estar junto. Sim. O pai e a mãe. E não é a quantidade, né, Lê? A gente sempre fala isso, é a qualidade. A gente entende, é até um pouco desumano falar que a mulher, né, mudou a estrutura familiar, a mulher vai para o mercado de trabalho, a gente precisa trabalhar muito mais do que trabalhava antes, então a gente também não quer ser, ninguém está aqui julgando, tem que estar a mãe aqui. A mãe, o pai, a avó, a família é uma estrutura toda. Alguém tem que estar por essa criança. E aí é o nosso trabalho de parceria que faz funcionar.
não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Eu venho de lá, onde o bem é maior, de onde a maldade seca, não brota. De onde é sol, mesmo em dias de chuva, e a chuva chega como bênção. Lá, sempre tem uma asa, um abrigo para proteger do vento e das tempestades. Eu venho de um lugar que tem cheiro de mato, água de rio logo ali e passarinho em todas as estações. Eu venho de um lugar em que se divide o pão, se divide a dor e se multiplica o amor. Eu venho de um lugar onde quem parte fica para sempre, porque só deixou boas lembranças. Eu venho de um lugar onde criança é anjo, jovem é esperança, e os mais velhos são confiança e sabedoria. Eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor e amigo é sempre abraço. Onde lar acolhe para sempre como o coração de mãe. Eu venho de um lugar que é luz mesmo em noite escura, que é paz, fé e carinho. Eu venho de lá e não estou sozinho. Sou catador de lindezas, sobrevivo de encantamento, me alimento do que é bom e do que é bem. Procuro bonitezas e bem-querer, sobrevivo do que tem clareza e só busco o que eu aprendi a gostar. Não esqueço de onde eu venho e vou sempre querer voltar. Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho junto a maços de alfazema e alecrim. Assim sou como um passarinho carregando a bagagem de bondade, catando gravetos de cheiro para esquentar e sustentar o ninho. Talvez a vida tenha feito você acreditar que este lugar não existe. Eu te digo, tem sim, e é fácil de encontrar. Silêncio, respire, desarme-se, perceba, é bem pertinho. Esse lugar que pulsa amor é dentro da gente. É a nossa essência, está em cada um de nós. Basta a gente buscar. Bom, para falar sobre um assunto que eu sei que é bem debatido, a mídia explora de montão, e falando porque é terceiro mundo, Brasil, terceiro mundo, sei lá, dá-se um monte de razões, mas a razão é uma só, né? Que é a falta de amor. E nós vamos falar sobre o bullying nas escolas. Bom, para começar, muita gente, primeiro, que não sabe o que é bullying. Outra... Hoje, bullying, para muitos pais, principalmente, você tem que tratá-lo como se ele fosse um bibelô. Exato. Qualquer coisa que você fala, além do que a mãe julga não ser bacana para o seu filho, ela já acha que você está sendo agressivo com aquela criança. Nós estamos vivendo numa confusão, a bem da verdade, com né? Certeza. Jorge e Lenira. Com certeza. Quem começa? Por favor. Muito verdade isso, Beth, que você iniciou aí falando. Então Jorge vai poder falar até melhor do que eu, porque eu vivo, mas ela transpira, ela respira, ela faz diariamente trabalho sobre isso. A gente tem que tomar um cuidado assim excessivo para falar com esse pai. E com essas crianças também, de perceber essa brincadeira, como é que está sendo levada, de perceber como é que eles brincam no intervalo de uma aula para outra, de perceber se é sempre com aquele aluno que essa brincadeira ela é mais agressiva. Então a gente tem que ter 1000 olhos para estar dando conta. Mas será que...
faz a gente pensar, nós temos que pensar sobre vários ângulos e olhar sobre... Será que também muitas situações que chama-se hoje de violência com a criança ou bullying, não, os próprios pais que criam uma fantasia que de repente acha que você não pode magoar aquela criança, ela é feito um bibelô. Exato. Qualquer coisa que você fala. Eu sei porque eu tenho netos e minha filha, ela se arrepia quando eu me dirijo aos meus netos. Então, eu sempre estou com o pé atrás, preciso pensar antes de falar. É o medo, assim, que os pais têm hoje, que você... frustre a criança. Essa é a palavra certíssima. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, é bem complexo conversar sobre isso. Por quê? Primeiro, o que é o bullying mesmo? Assim, de uma forma muito resumida, para os pais entenderem, para todos que estão nos ouvindo entenderem. O bullying, ele é quando ele é uma violência sistemática. Violência sistemática não é um dia que um amiguinho pisou no pé do coleguinha e chamou ele de feio. E meu filho sofreu bullying. Não, isso não é bullying. Bullying é quando isso se torna uma repetição. Então, primeiro eu começo a achar feio, aí eu vi que ofendeu, eu dou um outro apelido, esse outro apelido a gente já espalha para os amigos, faz alguma coisa, e aí eu vou cerceando essa criança a tal ponto em que ela se sente coagida física ou emocionalmente, que começa muitas vezes a adoecer, ter vontade de não ir mais na escola. Mas isso só inventaram de um tempo para cá, porque eu escuto muito isso, né? Que depois de tanto TCC, trabalho acadêmico falando de bullying, mas inventaram de um tempo para cá. Não, gente, é que no Brasil... termo, talvez, é um termo moderno. Muito novo. A gente começou a entrar em contato com esse termo nos 2000, anos de 2000 e pouco para cá. Mas as primeiras pesquisas em relação ao bullying começaram na década de 70. E não foi como você introduziu o programa. Porque é um país de terceiro mundo, a violência está instaurada. Não. O bullying começou a ser pesquisado em países como Noruega, Suécia. Quando eles começaram a tentar entender por que tantas crianças com 12, 15 anos estavam se suicidando. Crianças que viviam num país estruturado, que não faltava nada, não faltava comida, não faltava teto. Por que elas se suicidavam? O que levava a tamanha frustração a ponto de não querer mais viver? Então, aí que sim, o primeiro pesquisador, que agora me falhou o nome, mas assim, o primeiro pesquisador falou, opa, tem algo aí. E aí ele relacionou que essas crianças sofriam violências dentro da escola, físicas ou emocionais, psicológicas. Então, assim, pai, não é um dia que um amigo fez uma ofensa no seu filho que ele sofreu bullying. Se foi uma coisa pontual e eles se resolveram ali, frustração e problemas, identificação, menor de identificação, a gente vai ter na vida toda. Aliás, a gente está na escola para preparar para a vida adulta também, para se preparar a viver em sociedade. Então, vão ter amigos que se identificam comigo e outros que não. E você não se identificar e se frustrar nessa relação é essencial para a minha formação enquanto ser humano. Então, você não querer que seu filho se frustre, você não está ajudando, você está deixando ele manco. Porque na sociedade ele vai se frustrar. Ou ele se frustra pelo amor, com a família, com a escola, quando a gente fala não, quando a gente dá limite. Ele vai aprender a ouvir um não. Exato. Ou ele vai se frustrar de adulto e não saber lidar com esse não. E aí sim ele vai querer se suicidar, entrar em uma profunda doença, somatizar, enfim. A gente tem que aprender a lidar com a frustração. Então, o bullying é sistemático. Só te cortando um minuto, eu gostaria de estar aqui também, a Lenira, que fala muito com os pais. Isso me intriga bastante. Por que os pais estão tão, assim, vulneráveis a qualquer situação que você tenta... não vamos generalizar. Algumas situações, né? São situações. E assim, a gente tem que ter uma delicadeza ínfima para falar com esses pais. Porque realmente eles... Mas como? Cai matando, né? Exato. Então você tem que entender bem essa dinâmica familiar, estar bem pautada sobre o que você vai falar. Às vezes a gente faz reuniões, olha, cuidado, porque isso é assim, a gente não pode... Para que eles também entendam o que é o bullying e o que não é. Porque, às vezes, a mãe vem com uma queixa que o filho está sofrendo quando é ele que pratica bullying. Acontece isso. Acontece também o inverso. Então, você tem que mostrar muito bem essa situação. E tem que estar muito bem inteirada no caso. Isso, é isso que eu falo. A gente tem que estar com os olhos a 1000 por hora para entender isso e para verbalizar... exatamente o que está acontecendo. Muito nítido pra então, gente. Teve uma vez, eu gosto dos casos. Sim. A gente tinha um aluno lá danado, e a gente sempre pontuando, olha, sempre dialogando, e eu gosto muito disso.
Sempre no diálogo. Sempre, vamos lá, desce na minha sala, vamos tomar um chá, vamos, né? Vamos lá fazer Conversar, toda essa... Um dia ele se cortou a própria mochila. E a mãe veio, né, uma leoa. E a gente já conhecendo um pouquinho do histórico desse aluno, eu falei, olha, se você estiver mentindo, se não for, eu vou descobrir. A mãe veio lá, não, se foi aqui, nós vamos, os pais, tenho certeza que darão outra mochila para você. Se foi, então nós vamos, e ele esqueceu de um momento que eu tenho câmeras, né, na escola. Verdade. E ele esqueceu desse detalhe. Então, quando fomos puxar nas câmeras, o próprio aluno se cortou a mochila. A própria mochila. A própria mochila, para acusar que foi o outro. Que sofreu um bullying. Porque ele era papel sempre... de vítima, né? O vítima, ele era... Não, mas ele nunca fazia nada, mas era sempre o que fazia, estava sempre envolvido nas coisas erradas. Aí chamamos os pais, vamos dar uma olhadinha aqui, eu quero que você olhe essas câmeras aqui. Poxa vida, hein? Olha. Aí você reverte o papel, toda aquela braveza, aquele leão vem à tona, né? Cai a máscara. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, mas a gente precisa deixar que eles se frustrem, como a Georgia falou. A gente precisa mostrar esse caminho para os nossos filhos, porque a vida não é assim, não né? é só flores. A gente trata o nosso bebê, o nosso amor, só que lá fora não vai ter quem os trate assim. Pais não são eternos. Pais não são eternos, então a gente precisa deixá-los que caminhem com as próprias perninhas. Aí eu vou contar outro caso, rapidamente. Não, pode ficar à vontade. O menino chegou na minha escola, lindo, maravilhoso, já tinha sido expulso de várias escolas. Ele chegou detonando a escola porque ele sofria bullying e que ninguém entendia ele e que isso, só que ele já tinha sido várias vezes lá das escolas, só que era ele que sofria esse bullying, né? A vítima. Bom, aí ele me pôs fogo nas cortinas quase da escola, olha, ele pintou os canecos. Mas assim... É um caso tão de sucesso que a gente tem amizade até hoje. Se ele estiver nos ouvindo, ele... Vem aqui, vamos conversar. Por quê? Porque, olha, mas lá era assim, aqui não é. Olha, aqui eu sou sua amiga, Olha, você tem o professor do seu lado, lá não tinha, mas aqui você tem. Você tem o teu pai e a tua mãe do seu lado, por que você quer chamar tanto a atenção deles? Olha, eles estão do seu lado. Isso foram os anos que ele ficou lá na escola. No dia da formatura dele... Vou até respirar para não me emocionar. Ele falava assim, tá acabando já, ele falava assim, tia, não sei como eu vou te agradecer todos esses anos. Eu falei, mas agora você vai caminhar com as suas próprias pernas, você não vai fazer o que você fazia, você será um novo homem, porque agora você já aprendeu a ser um menino do bem, ser crítico, ter responsabilidade, ser honesto, você já aprendeu tudo isso. Ele chorava tanto, ele falava assim, não é isso que eu estou falando. Eu nunca mais vou ter alguém que vai olhar para mim como vocês olharam, como vocês conversaram comigo, como vocês me deram atenção. Então, olha, isso é o que eu falo. A gente preço, precisa, gente. Não tem preço. Aí entrou o primo, ele falava assim, tia, será que ele vai superar? Não, ele não vai superar você. Você é um caso assim que me deixou de cabelos. Mas olha que sucesso, que sucesso. Então eu falo, é isso que a gente tem que passar para essas crianças. Somos educadores, tem que ser de alma, de né? corpo, Coração. de luz, de coração, de material espiritual, porque esses jovens, eles clamam, eles gritam algo diferente para a gente. E se nós não tivermos com esse olhar, a gente se perde. A gente podia ter perdido ele. Hoje poderia estar aí, como tantos outros, em outro caminho, né? Mas graças a Deus foi um grande sucesso. Mas é um trabalho, né, Jorge? É que tudo dá trabalho. Sim. Sim.
não é? Tem muita gente deixa para lá. A gente não pode ser omisso, né? É claro que, como eu já comentei no programa anterior, a gente não consegue sempre estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a gente vai sentindo, às vezes a gente tem que observar, conversar e às vezes procurar com quem essa criança tem vínculo. Porque às vezes eu chego lá para dar uma bronca enquanto coordenadora, mas o vínculo dele com uma professora específica de alguma matéria, ou a professora de sala, ou um professor de educação física, enfim, quem seja. Se você chegar e falar para essa pessoa, conversa com ele, porque com o vínculo a gente escuta muito mais. Se eu venho só como autoridade, a gente tem que tomar cuidado com esse papel. Porque eu sou coordenadora, ela é diretora, então a gente vai falar, não, ele vai ter que obedecer. Não é assim, eu acho que o vínculo faz a diferença. Aquela coisa do professor olhar no olho e falar assim, eu esperava tão mais de você, por que você está fazendo isso com seus amigos? Você é melhor do que isso. Você é capaz demais. A gente acreditar de fato neles. Porque se a gente não acreditar, eles não vão acreditar neles mesmos, né? Então, e mesma coisa para quem sofre e está se rebaixando, eu me sinto menos, porque eu não sou... Não, porque porque o outro julgou que você não é menos, você é capaz de ir muito mais. A gente injetar essa coisa da autoconfiança, da autoestima, e injetar também nas famílias. As famílias estão muito perdidas, é por isso que elas estão com medo de frustrar as crianças. Elas não sabem como educar num momento que tem tanta informação o tempo todo. A gente levava uma semana para voltar a assistir a série que a gente gostava na televisão, quando eu era criança. Agora eu assisto no YouTube quantas vezes eu quiser. Eu não sei mais lidar com a frustração nem de esperar o próximo episódio. Eu não sei mais lidar com o tédio. Eu não sei mais lidar com o esperar. Então, tudo isso faz com que a gente tenha crianças muito ali cheias de energia e os pais estarem muito perdidos, porque cada vez se trabalha mais, se tem menos tempo com o filho, e cada vez mais essa criança está elétrica, porque ela fica o dia inteiro fechada na casa, da casa para a escola, da escola para casa, e ela não tem onde jogar essa vazão dessa energia, né? Por isso, na nossa escola, a gente tem tanto essa ideia das oficinas, de deixar a criança curtir a escola mesmo. A gente sabe que a internet veio com tudo, invadiu e daqui para frente... Cada vez mais. Nós devemos saber lidar... Direcionar essa ferramenta. Exatamente, né? Então, é óbvio que todos nós, pais ou educadores, em algum momento a gente... Fala, e agora? Como é que eu lido com essa situação, né? Mas eu acredito que vocês, como educadoras, que é uma missão, na minha opinião, já vem da alma mesmo, e tenham bom senso e amor suficiente para poder entender que cada caso é um caso. E não é tudo que é bullying. Como você disse, uma criança no pé é feio, pronto, já tá, a mãe já... Como se diz, uma leoa já chega reclamando. Frisando bem, bullying é sistemático e repetitivo. Eu dei um apelido, continuo falando, até a ponto da pessoa se sentir humilhada, coagida, é sistemático. Uma vez, pontualmente, aquilo acabou, aquilo não é bullying. Então, é só pra gente também tomar um cuidado para não... deixar vulgar esse termo, né? Porque a violência não pode ser banalizada. Toda violência. Bullying é uma forma de violência. Então, a gente não pode banalizar a violência. A violência é algo muito sério. Faz parte da sociedade e a gente precisa olhar para ela de uma forma mais atenta. Para a gente se mudar, para a sociedade mudar também. Muito bom. Você viu que o nosso tempo já acabou. É sempre assim. Quando o papo é muito bom, né, Lenira? Mas fala da sua escola, Lenira. A escola, nós estamos lá em Santo André, né? Rua Valinhos, 140, telefone 4479-8573. E se alguém quiser tomar um cafezinho, agora você mais... Que idade você já tem a criança de que idade? 1 ano e meio de educação infantil até o Fundo 2, que sai com 13, 14, 15 anos. O fundamental. Fundamental 2. Que era o antigo, que a gente chamava de ginásio. E antes tinha até a 8ª série. Agora é o 9º ano. Né? Mudou a nomenclatura. Mudou, mas é a mesma coisa. Por que teve essa mudança? Porque antes nós tínhamos prézinho. Agora o prézinho virou 1º ano do ensino fundamental. Então ficou segundo, terceiro, 1 ano no ensino fundamental. Então vai da idade de 1 ano e meio até o 9º, que é 14 anos. 14 anos. Depois ele vai... Ensino médio. Mas é em outra escola. Aí em outra escola. Ainda será em outra escola, mas quem sabe nós já estamos pensando. Olha, eu abrindo aqui em rede. Temos pedidos das crianças. Olha, todo ano. Porque você completa
O ciclo, né? Fecha o ciclo. É verdade. E assim, nós temos um trabalho muito de ponta e assim, ganha os louros o ensino médio, mas quem fez toda essa base? Aqui. Sim, é porque a gente certeza. tem educação infantil, funde e o médio. Mas esse recheio aqui, se não for bem trabalhado, isso aqui não flui. Não, mas gente, vamos torcer para que vocês consigam se organizar, que eu sei que não é fácil, mas e completar esse ciclo aqui. Aí seria perfeito. Perfeito. Então, eu vou repetir o telefone. 4479-8573. 4479-8573. Obrigada, Georgia. Foi um prazer. Espero que você volte. Então guardaremos o convite. Estamos de volta. Adorei, viu, conversar com vocês. Foi ótimo, foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Novinha, jovem, mas tá com a força total. Isso que é bom, né, Beth? A gente trazer espíritos novos, com pensamentos bons, edificantes, que eleva, que dá um norte diferente para a escola. Porque às vezes a gente já está meio cansadinha. O outro vem, né? Peraí, Lenira, se você for por esse caminho, você vai. Opa, aí sim, gostei, vamos trabalhar nesse. E ouvir. E precisa ter mente aberta, né? Nós temos que ter mente aberta. Os jovens estão aí para isso, para a gente trocar evoluir. Nós precisamos evoluir. Estamos aqui para isso, inclusive. Obrigada, Lenira. É um prazer imenso tê-la aqui no programa. Espero que volte outras vezes. Com certeza. Vamos pegando sempre esses assuntos que são atuais. São atuais termos, atuais, mas que eles já vêm lá de trás, né? Fazem parte da sociedade. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada. Gente, eu vou encerrando por aqui com uma frase, de novo, Pitágoras, que diz o seguinte: cala-te ou diga coisas que valham mais que o próprio silêncio. Gente, fiquem com Deus. Maravilhosa semana. Eu estou aqui todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã e aos domingos às 16 horas. Até o próximo encontro. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso.
não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André.